Da matéria-prima ao produto final. Hoje nós vamos bater um papo e você vai entender como que a indústria fortalece o ecossistema e a economia da nossa cidade. Você vê ali o produto começando da matéria-prima e até chegar ao ponto de você do consumo. Então hoje aqui estou com dois grandes empresários, que é o Alisson, que é da Angola Chopp, e também o Luiz, que está representando aqui o setor do alumínio, né, na siderúrgica. Hoje nós vamos bater um papo aqui, gente, e até aqui, ó, tá até aqui banhado com um chopp. Vai ser um papo mais descontraído. E você que é empresário aí e assistir esse podcast, você vai entender um pouco sobre as indústrias, sobre a importância que é na geração de emprego, na economia. Isso é muito legal. Luiz, a importância que você vê, cara, quando você pega aí uma cidade a nível de Divinópolis e tem um empresário que ele tem o seu produto, né, a sua criação, como que você vê o crescimento disso para as indústrias? Vamos lá, a empresa que eu trabalho hoje tem 15 anos de mercado, né? Mas eu, propriamente dito, eu tenho, desde meus 13 anos, eu estou na fundição. Então, a fundição hoje em Divinópolis, nós somos referência no termo alumínio, né? Nós temos tecnologia hoje no alumínio que só domina em Divinópolis, principalmente na parte de acabamento, que é o acabamento da peça, o polimento, né? E é algo que, assim, Divinópolis, eu acho que carece até mais de construções de novas empresas, né? É um setor muito vasto, a questão do alumínio. Especificamente, nós trabalhamos com linha hotel e a linha doméstica de utensílios domésticos, né? Então, ainda há uma vasta gama de produtos ainda a ser explorada na área de alumínio. Interessante é que Divinópolis, cara, ele foi muito conhecido nacionalmente como o setor da moda, né? Divinópolis é a cidade da moda. Mas o alumínio também é muito forte, né? Porque tem a panela de alumínio que é conhecida, assim, Brasil afora, né? E tem muitos outros utensílios também de alumínio, não tem? Eu não sei para onde que vai tanta panela, viu? Porque nós somos aqui, na região aqui, entre Cláudio, que é conhecido como a cidade do ferro, né? Uhum. Ferro fundido. Nós temos Itaúna também, que é a indústria também do ferro fundido e aço. Mas Divinópolis, alumínio é Divinópolis, sabe? Então abastece grande parte. Hoje a empresa que nós estamos atuando, ela tem, atinge quase todos os estados, se não me falha a memória, 20 estados. Que bacana. Ô Alisson, quando a gente fala de indústria, de produto, matéria-prima, geração de emprego, você com a sua empresa, né, que a Angola tem hoje quanto tempo no mercado? Em escala industrial, Marcelo, já são 6 anos de luta, viu? 6 anos. 6 anos ali, dia a dia, semana a semana, mês a mês, muito gratificante, viu? E como que você vê, por exemplo, quando você começa, porque tem uma ideia que você começa, todo mundo, né, na grande maioria, começa pequeno, né? Sim. Começa ali fazendo, vamos falar de chopp, você começa ali fazendo uma produção pequena e vai crescendo. Como que você vê manter a qualidade e aumentando a produtividade? Igual você bem disse, Marcelo, a cerveja, tudo lá começou com uma brincadeira. Foi eu e meu irmão e um cunhado meu. Nós começamos a fazer ali os famosos paneleiros, né? Aí você tem suas panelas em casa, aquela bagunça, esposa xingando, brigando, né? Enfim, começa ali aquele hobby que depois acaba se profissionalizando, né? Então nós descobrimos, chegamos a uma receita top, aprimoramos ela. Nós tivemos lá em Santa Catarina, né? O berço da cerveja artesanal do Brasil. Aí incrementamos ainda mais, trouxemos isso para Divinópolis, novidade. A partir daí foi sucesso, alegria, se tornou um empreendimento, registramos junto todos aos órgãos públicos, né? Mapa, vigilância, toda aquela burocracia, e hoje está aí. É muito gratificante hoje, depois de tanto tempo, você coloca um copo de chopp numa mesa assim, sinceramente. Você sabe que é seu filho, né? E pensar que lá atrás começou com uma brincadeira, um hobby, hoje em escala industrial, igual você bem disse, gerando renda, gerando emprego, né, que é o mais importante, gerando aí
faturamento, imposto para a cidade, desenvolvimento econômico, tudo. Enfim, é muito gratificante, é muito legal. Cara, eu fico vendo, assim, isso não é de Divinópolis, isso é comum de várias outras cidades do interior, de não valorizar tanto o produto da casa, né? E isso acontece aqui também. Você vê isso aqui em Divinópolis? Eu vejo sim, Marcelo, vejo sim. Eu falo nós porque tem outras cervejarias aqui da cidade, na mesma situação minha, a gente acaba muitas vezes desmotivado pelo fato de vir outras marcas de fora, marcas famosas, né? Grandes marcas conhecidas mundialmente, que não tem o cuidado, não tem aquele carinho que a gente tem com a produção e consegue preço lá embaixo e vem engolindo nós todos ali. Isso é muito deprimente, viu? É muito difícil, mas mercado. Mercado é isso mesmo, a gente está aí, já sabia das dificuldades e cabe a gente matar um leão todo dia, né? E se as pessoas se conscientizassem, né? Tipo assim, eu aqui da cidade, consumindo o produto daqui, eu gero emprego para aqui, eu gero renda para a cidade. Né? Então, assim, o associativismo é muito baseado nisso, né? É a gente também dar preferência para a empresa que produz aqui dentro da nossa cidade. Não quer dizer que eu não vá consumir outros produtos, né? Mas é importantíssimo. E você, né, no setor lá das fundições, existe até uma concorrência também, não existe? De questão de outra cidade querer também pegar a posição, né, da cidade que está vendendo muito e a outra ver o que a cidade está fazendo para produzir e vender também. Marcelo, são dois produtos muito distintos um do outro, né? Se eu hoje for atender Divinópolis, eu falo que fica pequeno. Divinópolis, para poder absorver toda a nossa produção, é pequeno. Então, é produto diferente. O nosso produto, como tem durabilidade muito alta, o período é muito alto, então é diferente de um produto de consumo instantâneo, que é a cerveja, né? O dia a dia do pessoal. A panela não se vende uma panela hoje e amanhã a pessoa novamente. Mas sim, nós atendemos um público interno de Divinópolis, né, que tem uma carisma grande pelo nosso produto, mas a maior parte é para fora mesmo. Tá? E qual que é a maior dificuldade que tem, cara, nesse segmento, assim, né? Eu já até imagino, mas vamos ouvir de você, assim, uma dificuldade que poderia crescer mais, mas não cresce por causa disso. Olha, são hoje, atualmente, são várias situações, né? Nós temos questões tributárias, né? Nós temos questões trabalhistas, nós temos questões de mão de obra, até acesso à matéria-prima. Então, tem uma série de dificuldades. Na minha caminhada, o que a gente mais percebe hoje é mão de obra. Atualmente, há um colapso, principalmente no ramo, né, metalúrgico, fundição e siderurgia, que é um colapso total, né? A mão de obra é uma mão de obra escassa, complexa, né? Não é de fácil acesso, não. Não sei para a cerveja, né? A cerveja também é outro gargalo, é um funil ali que nós temos que atravessar, um estreitamento muito grande, é a questão de mão de obra hoje. Ainda mais lá dentro da fábrica, a gente precisa de mão de obra especializada, né? Que conheça, pelo menos no setor cervejeiro, você precisa de uma pessoa lá dentro, de um colaborador, onde ele tem um mínimo de conhecimento de química, né? Porque cerveja é química, é fermentação, sim, é levedura. Então, assim, esse profissional, para você alojar ele dentro da fábrica hoje, pode procurar com lanterna. E o problema é que difícil. a turma não quer estudar, né, cara? Não quer se... Por exemplo, eu converso muito com esse lado do RH, que tem muita gente que eu bato esse papo, e eu vejo assim, a turma quer ganhar mais, quer ter bom salário, mas não quer ter qualificação, gastar o tempo com estudo, com dedicação, com aprender algo, e também pagar o preço de ser um cara que vai, por exemplo, acredito que você lá na sua empresa, você quer pagar bem. Queremos, sem dúvida. Mas cadê o cara para pagar bem? Cadê o cara para pagar bem?
Exatamente esse problema Não é, hoje. cara? E não é só a nível cervejeiro, não. Igual você disse em fundição, são N setores hoje que a luta, a demanda, quem está remando contra é a falta de mão de obra especializada. Essa hoje é a grande dificuldade do Brasil. Como superar isso? Então, é isso aí. Ao ver de vocês, assim, que lida muito com esse lado mão de obra, o que vocês veem como o maior problema que tem hoje? Por que tá tão difícil essa mão de obra? Eu acredito, Marcelo, que a população envelheceu. Isso é minha opinião. Sim. Hoje você vai numa festa, a gente faz muito evento, casamento, né, aniversário. A gente chega lá, 90% do pessoal, do público das festas, é 40 a mais. Crianças, você pode contar 1, 2, 3 crianças. Então eu acredito, tá? Não sou o dono da razão e nem... Mas eu acredito que a população envelheceu e o pessoal meia-idade, que era a mão de obra que a gente tinha um tempo atrás, década de 80, 90, ela já passou a fase dela e não chegou outra mão de obra ali naquele momento. E a que chegou também, ela está focada em outras situações, né? O ramo de internet. Outros sonhos, né? Outros sonhos. Alucínios, né? Porque fica alucinando, né? Então hoje você conversa com um menino aí, um jovem, você pergunta ele qual que é o sonho dele, eu quero ser youtuber. Você não vê mais aquele menino trabalhando, né? Hoje nem pode mais, a lei trabalhista proíbe. Mas você não vê o menino hoje trabalhando desde cedo, conhecendo o ofício do pai, agarrado ali, dia a dia, segunda a segunda. Hoje a gente não vê isso mais. Errado? Talvez não. Tá certo, são gerações, são costumes, criação. Enfim, mas eu acredito, pelo menos a minha opinião é que aquela mão de obra que a gente tinha década de 80 e 90 passou e não chegou outra para substituir aquela mão de obra. Ao mesmo nível, né? Essa é a minha opinião. A percepção que eu tenho, né, eu falo no setor metalúrgico, né? Por exemplo, a empresa que eu trabalho, nós temos lá treinamentos. Então, chegou alguém que é jovem, é possível se treinar. Só que a disponibilidade dessas pessoas para treinamento é complexo. A gente não tem. Tudo é muito rápido. Então, hoje eu posso entender dessa forma, o dinheiro é desvalorizado. Então, quem ganha, entende-se que ganha mal e pouco. Quem paga é muito, né? Porque a gente sabe as questões trabalhistas que envolve. E quem está disponível a aprender, muitas vezes não está com esse tempo mais. Não tem. A informação hoje é tudo, né? Então, essa velocidade que está em informação, a mesma coisa o consumo. O consumo disparado, informação muito rápida, e a mão de obra ela fica deficitária no entendimento, na técnica, né? E querem recurso rápido. Então, você vê que eles vão migrando para outra forma de trabalho, que são trabalhos não registrados, né? Então, o pessoal vai para a informalidade. Eu ia falar sobre isso. Hoje, infelizmente até, né? As questões tributárias, trabalhistas, acaba que está, não sei se é forçando, mas incentivando o cara a ficar na informalidade. Porque ele não vai ter o gasto, né? E ele vai poder ganhar mais. Sim. Com isso. Só que está tudo irregular. E hoje as fiscalizações, principalmente para o lado seu cervejeiro, é muito alta, não é? Fiscalização enorme. Muita fiscalização. É produto, é um alimento, né, Marcelo? Então, ainda mais teve aquele problema lá da fatídico caso lá da Baker, né? Então, toda a estrutura da cervejaria teve que ser modernizada, tudo mudou. Mas, e realmente, a fiscalização ali é muito em cima, é muito efetiva. Então, acaba que hoje, na fábrica, ainda que eu quisesse empregar uma pessoa na informalidade, não teria, é impossível. É impossível, além de muito mais arriscado, né? Você coloca todo o
o desenvolvimento da empresa em xeque. Né? Você coloca alguém na informalidade, você tem passivo trabalhista brutal, né? E olhando para o outro lado, uma concorrência que ela é desleal. Absurda. E desleal, porque você está na formalidade. O seu concorrente, quando a gente olha, a gente é duvidoso se é formal ou não. Então, falando da concorrência, né? A gente falei muito sobre isso aqui nos outros podcasts, que é a pessoa se espelhar no que o outro que está dando certo. Isso é normal. Sem dúvida. Você está vendo alguém que está dando certo, você vai se espelhar. Mas existe a concorrência, igual você falou, desleal, que também ela sangra a sua própria empresa para achar que está prejudicando a outra. Isso acontece muito também no seu setor, né? Tipo assim, a pessoa ela precifica uma coisa que ela talvez nem dá conta de manter aquilo ali, mas ela mantém porque ela está tentando ser mais atrativo o preço do que o seu. Isso também acontece demais, né? Acontece. A cerveja, eu não sei no ramo de alumínio, mas a gente fala que o mercado cervejeiro é um mercado nervoso. O que é um mercado nervoso? Onde você tem uma concorrência violenta. Você pega a Ambev aí, né? Fabrica milhões e milhões de litros de cerveja. Preço lá embaixo, preço reduzido. E aqui você produz de forma artesanal, com carinho. É litro a litro. É mão de obra, você em cima ali vigiando, dia a dia. Então, assim, acaba que é complicado. E além de uma mega empresa, uma multinacional, ainda tem os pequenos também, os concorrentes diretos, que acabam não valorizando o produto como deveria. Coloca o preço mais baixo, vai baixando cada vez mais, né? Quando você faz as contas ali certinha, desde mão de obra, energia elétrica, trabalhista, em tudo, você põe na caneta, você quase que desanima. Viu? É desanimador. Mas é gratificante. Eu acredito até que o seu setor seja, nessa hora, bem parecido com a fundição. É nervoso fazer cerveja parece que não é coisa de outro mundo. E aí a gente esbarra como fazer também panela, principalmente alumínio, que tem um baixo coeficiente de fusão. Então, você consegue fazer um arranjo de fundição dentro de casa. Você funde alumínio dentro de casa. Então, há uma empresa crescendo ou há uma empresa que o cara, muitas das vezes, não tem uma visão de empreendedor, mas ele saiu da formalidade e agora ele montou um negócio para ele, que é uma fundição. Ele vive com um salário melhor do que trabalhando formal. E ele atrapalha o mercado, porque ele concorre com quem está formalizado, com quem está com um sistema de produção bem ajustado, mas quando você vê a facilidade do setor em si, principalmente no que tange a panela de alumínio, então a gente fica prejudicado nessa hora, porque nós falamos que são o fundo de quintal. É um indivíduo que abriu uma empresa com a finalidade de abastecer as necessidades deles e não atendendo de forma direta a comunidade com impostos, né? Porque são impostos municipais, federais, né, estaduais, que uma empresa hoje recolhe. Sendo um fundo de quintal, o que ele recolhe? Talvez a economia, né, local possa até ser fortalecida de uma forma ou de outra, mas, no geral, essa empresa tem chances ou condições de se manter e de ser visionária e trazer uma empresa de magnitude maior para dentro de Divinópolis? Então, são questionamentos que a gente pensa, né? Eu vejo que até a minha área, cara, eu tenho salão de beleza, né? A minha área, ela é muito parecida com o que você falou. Por exemplo, hoje o cara faz um curso de 2 meses, 3 meses, pode montar um salão. Sim. E ele não está preparado, talvez, pode ser que profissionalmente ali, para cortar um cabelo bem cortado, para fazer um cabelo lá, ele pode fazer bem feito, mas ele não tem mínimo de gestão, ele não tem estrutura empresarial nenhuma.
para ter o negócio dele. E aí isso, a longo prazo, isso atrapalha muito a economia. Por quê? Sim. O cara pega ali, vamos falar dos setores de vocês, por exemplo, o cara pega ali um acerto, ele trabalha para você, pega um acerto e monta lá um negócio para ele. E começa ali a produzir. Mas isso aí tem data para morrer. Porque ele não tem estrutura para aquilo, ele só sonha no momento, ele quer o imediatismo. Ele quer ganhar o dinheiro naquela hora que ele tá fabricando ali. Ele não pensa que, tipo assim, cara, daqui 10 anos, como que eu vou estar? E você, com a empresa maior, você tem essa visão, né, cara? De tipo assim, poxa, eu tô investindo agora. Agora eu não tô tendo lucro, mas amanhã, ou daqui 10 anos, eu sei que eu vou estar aumentando a minha estrutura e eu tô fortalecendo. E, igual vocês falaram, legalmente, tudo certinho. Porque amanhã vem uma fiscalização e aí o cara vai ficar falando que ele foi... tem falta de sorte, vai reclamar do sistema. Cara, o sistema, infelizmente, a gente pode até não concordar com ele, mas a gente tem que andar conforme a música, Até, né? Marcelo, nenhuma empresa, ela nasce grande. Não. Né? O que nós estamos comentando aqui são empresas que não têm uma visão empreendedora, uma visão de longo prazo, de se estruturar. E não quer dizer também para o outro viés que estão errados, não. De jeito maneira. Né? Eu acredito que se houver melhor incentivo, né, se os demais, né, que mantêm essas empresas correrem atrás, nós temos o Sebrae, tem a própria CID que auxilia, né, para dar diretriz, para dar segmento, o mercado está aí para todos. Só que a concorrência sendo desleal, não sobra nada para ninguém. E é desleal com a própria pessoa. Com a própria pessoa, porque ela é fadada, como você disse, ao fracasso. É curto espaço de tempo. E lembrando também que nós não estamos falando de uma ou de outras. Nós pegamos uma gama, uma quantidade gigante de empresas que vêm na informalidade e que vai sendo o somatório de dificuldades das maiores empresas, as empresas que estão, né, com gestores, com os olhares bem futuristas, né? E, por exemplo, quando você fala de gestão, né, de cuidado, a CID hoje, você citou muito bem, quando o cara procura, igual, por exemplo, você tem lá a turma que trabalha para vocês, é bacana você ver o cara também crescendo, o cara evoluindo, o cara tendo a visão de crescimento, porque para ele ter essa visão, ele foi também um bom funcionário, ele foi um bom gestor na sua empresa e colaborou para ela crescer. Aí ele falou assim, cara, agora eu vou andar com as minhas próprias pernas. Vai com Deus. É isso mesmo. Você somou na minha empresa, foi legal, agora eu abençoo a sua e vai com Deus. O problema é o cara que sai sem estrutura nenhuma e acha que... Eu falo muito que o CPF fraco é um CNPJ fraco também. Se o cara ser um CPF forte, né, um bom funcionário, um cara que tem a visão de, tipo assim, eu trabalho para você como se fosse minha empresa. Aí, beleza. Aí eu vou ter uma visão. Qual que é a visão que você vê? A CID hoje, ela tem hoje na sua gestão agora uma estrutura muito de educação, né? De educar o empresário. É importante o cara que trabalha, ele ter sonho de ter sua empresa. Mas antes disso, ele tem que se educar, né? Ele tem que estar nesses ambientes de network. Isso é muito importante, né? Sem dúvida. É um parêntese aí que nós vamos abrir para me falar da CID. Eu acho muito legal o trabalho que a CID desenvolve, esse associativismo aí, tudo, essas reuniões que acontecem nos restaurantes, bares, levam os empresários para um conhecer o trabalho do outro, network. Ali eu, por exemplo, já levei muito chopp lá pro pessoal, a gente leva um barril, põe em exposição lá, o pessoal bebe, e toda reuniãozinha que faz ali, aquele movimentozinho, acaba gerando outros negócios. Eu mesmo já fiz diversos negócios através desses encontros da CID. Eu quero até agradecer você aí, como presidente da CID Jovem, né, pela oportunidade que me deu e estar aqui também, mas é sensacional. Hoje é tudo, network, associativismo, não só da CID, mas várias outras empresas, órgãos aí faz isso, e aconselho todo empresário que puder, que participe, que filie a CID, que contribui. Porque também não adianta só querer sugar, né? Você também tem que contribuir.
Tudo tem seu custo. É uma troca, né, É uma cara? troca. Uma troca de energia, sabe? E uma visão que eu tenho, obrigado, né? A gente que agradece você com a gente lá também. Eu vejo que é muito importante, cara, e é uma dica que eu dou até para vocês, mas assim, é muito importante tentar trazer o colaborador também pro meio, sabe? Ele também participar dos momentos de network ali, porque isso faz a mente dele abrir também. Porque, cara, às vezes a gente tá ali com grandes joias ali para trabalhar pra gente, só que a gente precisa lapidar elas. Né? Eu acredito que você ali lá na fundição, né, cara? Marcelo, hoje, por incrível que pareça, eu falei sobre isso, né? Nós estamos tendo um contratempo na área comercial e nós somos associados à CID desde sempre. Eu não fazia uso, eu confesso que não fazia uso. Agora a CID que me segure. Né? Em tudo que tem aí a gente está participando. E eu coloquei isso, nós somos 2 gerentes na empresa. A menina, né, minha companheira lá de gerência, eu falei com ela, olha, coloca o pessoal da área comercial, vai na CID, se inteira, tem palestra, tem direção, porque nós temos que nos unir também, cara. A associação está para isso. Eu acredito que lá no segmento de cerveja ou qualquer segmento tem as suas lutas diárias, né? E que nessa troca do dia a dia, e isso a CID proporcionando para a gente, nós vamos crescer num todo, fazendo uma Divinópolis mais forte, que é um intuito, acredito, de muitos empresários aqui. Fazer uma Divinópolis mais forte. Né? Eu vejo que é deficitário ainda no setor metalúrgico, nós carecemos mais empresas, é um centro industrial que precisa ser, tem grandes loteamentos ainda vagos lá. E não é um centro industrial de 2, 3 anos, não. São um centro industrial de uma vida. Sim, sim. Então, tem muito loteamento lá ainda para a gente construir, colocar boas empresas, grandes empresas, fazer grandes negócios aqui. Isso fortalece Divinópolis. A gente, por mais que é um celeiro aqui da moda, a gente percebe que vem perdendo. Hoje a China está engolindo tudo. Então, se a gente não se fortalecer, nós vamos ficar amigo aí. E eu vejo que, assim, cara, igual você falou, o setor empresarial ele precisa se fortalecer e não ficar dependendo de política, ficar dependendo de... Lógico que a gente precisa dos órgãos públicos, mas se unir, né, se tiver mais força, por exemplo, a dor dele pode ser a solução do problema seu, ou vice-versa, né? E a gente talvez fica achando que a gente está tão distante. Eu falei isso no outro podcast, questão de pertencimento. Existem tantos empresários médios, né? Talvez médios pequenos que estão começando, mas começando com uma estrutura boa, com a cabeça boa, ele não se sente pertencente ao meio. Ele olha para você que tem uma empresa de cerveja que já está, né, já tá fornecendo aí para o Brasil inteiro, e ele não vê que ele pode chegar até você e bater um papo. Ele não vê esse acesso. E a CID dá esse acesso. Só que você tem que chegar também. Você tem que ir perto. Não adianta ser de casa, você não... Igual a gente falou dos eventos. Cara, tem muito evento que, puxando a orelha de muitos empresários aí, que não vai a turma, cara. Sabe? Evento que a gente chama os caras bons de palestra, os caras bons de vendas, né? Tem muita gente boa na nossa cidade, cara. E talvez não é nem questão do cara ser palestrante, mas o cara tá ali pra transbordar o que deu certo pra ele. Sim, talvez, sem cara, dúvida. O que deu certo pra você, você tem tanto prazer em falar que deu certo pra você que você quer passar isso pra frente. E é prazeroso você você bater um papo com ele ali, além dele virar seu cliente, ele também poder, tipo assim, consumir um conteúdo que você tem, né? Uma coisa que você dá um toque pra ele, fala assim, cara, porque eu não gosto muito daquela fala de crítica construtiva, não. Eu gosto do transbordo, porque você só consegue ajudar o próximo quando você tá cheio. Sim. Muita gente olha pro seu negócio e põe defeito no seu negócio, mas o meu tá uma bosta também. Então não adianta nada. Então eu preciso procurar me encher, procurar me conhecer meu próprio negócio também, é óbvio, mas estar no meio. Né? Eu quero estar no meio de gente grande para me crescer.
Marcelo, crescer no seu próprio quadrado é sofrimento. Cara. Crescimento só vem quando nós estamos abertos. Tem um ditadozinho aí que o pessoal fala assim, em copo cheio não se cabe mais nada. Então, nós temos que estar aberto a ouvir e ouvir todo mundo, ouvir todos os setores. O que é para mim um problema, para o outro ele tem solução para isso. Então, crescer sozinho, estar dentro do mesmo, só naquele quadrado todo dia. Meu parceiro aqui, né, da cerveja, desculpe o seu nome? Alisson. O Adson disse que foi até para o local lá, o cervejeiro. Santa Catarina. Santa Catarina, foi buscar conhecimento. Fomos. Então, é importante a gente sair do nosso quadrado e ouvir outros, mesmo que sejam segmentos diferentes. Entendeu? É super importante. Temos, mais uma vez, a CID, que promove isso para nós, mas não só a CID, você bem disse, os próprios empresários se colocarem também para isso. Sim. Porque se fortalece assim. Não se fortalece você com suas próprias dores, né? Com certeza. Eu até abri um parêntese aí, quando estivemos em Santa Catarina, o movimento cervejeiro lá é muito forte. Uhum. Lá se reúnem todos os empresários cervejeiros. O Oktoberfest é lá também. Lá, né? E esses eventos lá cervejeiros reúnem os empresários lá, microempresários como eu, pequenas cervejarias, e troca de experiências. Uhum. Experiências reais. Chama a gente, convida nós lá todos para conhecer a fábrica, mostrar o processo de fabricação, entendeu? Tudo mente aberta, cabeça boa, não tem aquele egoísmo que muitas vezes a gente vê. Não estou generalizando, mas o mercado cervejeiro tem muito isso. O pessoal não fica querendo muita, né? Não quer mostrar seu negócio. E muitas vezes o seu parceiro de produção, ele não é seu concorrente. Nós temos que ver ele como parceiro. E muitas vezes, em qualquer setor, a gente subestima muitas pessoas. Sim. E talvez uma pessoa que você está achando que você está escondendo o conhecimento dele, ele tem muito mais para te oferecer. Exatamente isso. Né? Ele pode trocar muito mais, porque é troca. É. E talvez aquele cara que você menos achava que ele te ajudar, ele fala, um cara da fundição de alumínio, fala um negócio que aí você pensa assim, cara, dá pra me colocar isso lá no meu negócio, velho. Ou vice-versa. Né? Quando a gente fala de gestão de processo, gestão de pessoas, em qualquer lugar cabe para todo mundo. O que diferencia a gente são o produto e a técnica, né? Sim. Então, o que diferencia isso. Agora, gerir pessoas, fazer um processo de gestão do chão de fábrica, processo, etc. Isso aí a gente aprende muito com o outro. Eu quero só fazer um adendo aqui. Eu conheci um cara na internet, ele é apelidado como Doutor Fundição. Uhum. Ele reúne pessoas só para tratar sobre fundição. Então, ele é um PhD, um cara que tem muito conhecimento dessa área, e o sul do Brasil promove muito isso, esses encontros. Então, tá aqui, ó, 12º Encontro de Fundidores do Paraná. Nós não temos encontros de fundidores em Divinópolis. Por que são, né, número 1 Porque, quase tudo, né? Porque eles estão lá, cara, lutando com os problemas deles, mas de forma, vamos dar as mãos aqui, que nossos problemas, nossas dores não é diferente. Então, assim nós vamos encontrando solução. Muita empresa se fecha, né? Hoje eu tive notícia através de um profissional que 2 empresas se fecham. Lá não pode entrar, ninguém entra. E eu sou daqueles meio malucos, né? Eu falo assim, ligo e falo, quero fazer uma visita técnica aí. Aí os caras até arrepiam, né? Porque eles estão com medo de... Eu penso assim, se você tem, né, lá o seu plano de trabalho, é seu, cara. Não tem jeito de ir lá e copiar isso da noite para o dia, não. Você tem o seu know-how que leva anos para você adquirir. E às vezes você está passando uma dificuldade, numa visita técnica, você é uma solução para o cara. Então, o seu segredo industrial, você não quer que leve para lado nenhum. Hoje tem muito... Tem gente, cara, tem empresário que esconde, até dele mesmo,
Porque, por exemplo, quando você se fecha, você fecha também para tudo. Porque você não sabe de quem tá vindo. Por exemplo, pode ser um cliente muito bom, ou pode ser um parceiro, né? Pode ser um parceiro. Talvez você tenha um cara que também tem uma indústria cervejeira, mas amanhã pode ser seu parceiro. Sem dúvida. Fala assim, cara, nós temos uma produção grande aqui, mas nós não estamos dando conta de atender todo mundo. Vamos fazer uma parceria? Cara, por que não, velho? Sim. É melhor eu somar com quem tá grande do que eu ficar pequeno pra mim mesmo. Entende? E isso acontece demais, cara. E isso é que limita. Isso é mentalidade pequena. Infelizmente, quando você vai pro... Eu fui muito já palestrar pro Sul, Santa Catarina, Cascavel. Você vê que a turma tem uma mentalidade de tipo assim, cara, o que eu posso te ajudar? E tá ali mesmo, e pode perguntar, e pode... Vamos lá, eu quero que você conheça a minha empresa. Aí você vai lá, os caras já te apresentam tudo, tal. Ah, cara, isso faz você querer até, tipo assim, cara... dá vontade de ser cliente do cara, né? Você tem o seu produto, mas você pensa assim, poxa, eu vou até consumir um pouquinho do produto dele também, porque... Sem dúvida. E falando de cerveja, vamos lá, falando de técnica agora. De técnica. Como que é, cara, que você produz? Você pega a cerveja e aí tem o especialista que prova e vai falando, fala assim, que ó, esse aqui tá fermentado, esse aqui tá... Ou é você mesmo? É você que é especialista? Tá aqui o especialista. E como que funciona isso? Assim, ao longo do tempo, a gente vai desenvolvendo ali o feeling, né, vamos dizer assim, do negócio, né? Aí você vai conhecendo aroma, desde aroma, sabor, sensorial, tudo, e você vai desenvolvendo isso. E tem cursos também. A gente fez diversos cursos aí, degustação, sommelier. Então, assim, você tem que fazer isso até para você poder saber o que você está vendendo. Porque a cerveja, você bater no Google hoje aí, na internet aí, hoje com a inteligência artificial, quero fazer uma cerveja Pilsen. Tufo. Vai sair uma receita. Vai passar a cerveja no telefone. Mas e aquele detalhezinho, né? Então, assim, a gente tá lá, toda a produção que faz, toda leva, a gente fala batelada, né? Nossa batelada lá é de 1.000 em 1.000 litros. A cada 1.000 litros a gente tem 2 parceiros lá também que tem essa sensorial aí. A gente senta, dá um golozinho, aquela bicadinha. E o detalhe, a gente deixa ela esquentar, a gente coloca a cerveja lá. Ela tem que estar em temperatura ambiente para você poder sentir o gosto dela. Assim, a grosso modo é como se fosse sorvete, por exemplo. Se você começa a tomar sorvete morango, não sei se vocês já perceberam isso. Depois de um determinado tempo, você pode tomar sorvete de coco. Tem gosto de morango. É a mesma coisa. Então, a cerveja também é aquela pessoa que fala assim, eu gosto de cerveja bem gelada, trincando. Ele não sente o gosto da cerveja. Entendi. Então, a gente faz lá o sabor dela quente, porque a cerveja, que se você beber ela quente, você bebe ela gelada, linda. Agora, o grande problema é quando você pega uma cerveja que todo mundo acha que ela é boa, geladinha, e deixa ela esquentar. Aí você bebe ela dá aquele retrogosto, né? Você bebe ela até... Na Alemanha eles tomam cerveja quente, né? Toma. Tem muitos... E é o mesmo... seria a mesma composição, só que eles preferem ela quente ou não? É a mesma composição. Não, não, é a mesma composição. Aí as receitas aí tem as receitas mundiais. Essa que a gente fabrica, por exemplo, o Angola Chopp. Depois, se me permite, eu quero até explicar a origem do Angola, que muita gente questiona. Por favor. Então, assim, essa receita nossa ela é uma mistura de um American Lager, uma cerveja americana, com o pessoal lá de Santa Catarina, com os lúpulos, os maltes, cevada, tudo uma mistura ali pra gente chegar nessa aqui, entendeu? Então, assim, o especialista é eu mesmo, mas o meu irmão Yuri, quero até mandar para ele um abraço aí se ele estiver vendo aí, mas com certeza ele vai ver depois, né? Com certeza. Enfim, é receita após receita, dia após dia. E questão de teor alcoólico, por exemplo, tem uma média, tem uma fiscalização que pode ter tanto ou não tem isso? Não. Tanto que for, é isso mesmo? Não tem não. Cerveja, tem os estilos, né, de cerveja. Tem a Pilsen, que é essa que nós estamos degustando aqui, tem a IPA. Então, cada estilo de cerveja tem uma graduação alcoólica. E a Pilsen, ela é em torno aí, a grosso modo, de 4,7% de álcool. É a mais forte, não? Não, essa é a mais fraca, essa é a mais suave.
a drinkabilidade, né? O modo como você bebe ela é bem suave, é para você beber bastante mesmo, né? Entendeu. Então o álcool dela é bem pouquinho, ela é bem refrescante, você bebe ela gostoso o dia todo, você não enfara dela. Agora tem a cerveja, a IPA, por exemplo, ela permite o estilo dela, o álcool aí de 10%, 12%. Aí já é mais fortinho, hein? Tem cerveja High Gravity aí que o teor alcoólico dela chega ali a 20%. Sério? De álcool. Então, assim, até aproxima de uma pinguinha, né? Da cachaçinha, né? Mas aí você tem dessa? Eu tenho a IPA. De 20? Não, a nossa, né? não, a nossa IPA lá que a gente faz lá, ela gira em torno de 12%. Mas comercialmente ela é difícil, porque... Bebe pouco também, né? Bebe pouco, a festa do rapaz acaba cedo, né? O farol dele abaixado. Rapidinho ele já vai dormir. Então o nosso carro-chefe é a Pilsen, essa American Lager aqui, essa belezura aí que já caiu no gosto da turma, graças a Deus. Hoje tá Brasil inteiro? Não, hoje nós... É aquela dificuldade que nós temos hoje... de logística, né? Sim. Então, hoje, nossa cervejaria ela é apenas regional. Sim. A gente atende aqui o Centro-Oeste, as regiões aqui de Divinópolis, Nova Serrana, Bom Despacho, Itaúna. É bem regionalizado. A gente não consegue, a demanda nossa, a gente não consegue atender mais. E para crescer tem que ter uma estrutura muito boa, né? Porque o crescimento ele é perigoso, não é? É perigoso. É assim, é aquele fio da navalha ali, é muito... Né, muita empresa quebra por causa do crescimento, né? Então assim, é devagarinho, um dia atrás do outro, a gente trabalha aí regionalizado, temos até pretensão de exportar, tem muitos países aí, o Japão hoje é um país aí que aprecia muito a bebida, a cerveja brasileira, sabe? Então tem um comércio muito bom lá. Mas até você conseguir exportar uma cerveja para o Japão, a burocracia é tanta. E a burocracia é mais do Brasil, né? Do Brasil. Do próprio país que está indo. Hoje, assim, apesar da lei aí da liberdade econômica, tem facilitado muito a vida dos empresários ainda, mas tem a gente esbarra em muita dificuldade ainda. Mas é projeto. Fala do Angola, como é que foi? De onde surgiu o nome, né? O Angola Chopp é Angola mesmo. Nós homenageamos o país Angola, né? Um país africano, né? Porque você voltar aí aos anos, voltar lá na época da escravatura, só da região de Angola ali, vieram para o Brasil e próximo a 4 milhões de pessoas, de angolanos que desceram aqui no Brasil no tráfico negreiro, e influenciou nossa cultura em tudo, né? Desde música, religião, candomblé, samba, capoeira. É inquestionável, né, a herança nossa dos países africanos. E eu tive a oportunidade de ir em Angola, lá na capital, Luanda, lá, país maravilhoso, pessoal muito receptivo. Até lembro o povo brasileiro também, que o brasileiro mineiro, então, nem se fala, né, receptividade. Então eu tive lá e apaixonei com o pessoal, com os angolanos lá. Então foi essa homenagem bela aí que a gente fez pro pessoal africano aí. Show pessoal de origem bacana, pessoal 10. Então, homenagem justa. Ô Luiz, você falou da inteligência artificial, achei legal. Hoje, a inteligência artificial, qual que é o que impacta no setor lá da fundição, do alumínio? Como é que tem essa mudança? Porque tem, né, um impacto, porque tem impacto para todas as empresas. Bom, o impacto é positivo, né? Porque hoje a inteligência ela reúne tudo que há no mundo inteiro. Então não tem jeito disso ser um impacto negativo, né? Usando das formas que deve ser usada, né? Então, para nós lá em liga metálica, gestão de pessoas, processo, então influencia em tudo, né? No operacional, não tanto, né? Não, também, no operacional não. Não tem como, né? Não, porque mão de obra mesmo. É mão na massa. É mão na massa. Tá certo. E, cara, eu imagino você, cara, a gente falou de mão de obra. Hoje a faixa etária que trabalha lá, hoje, é mais 40 mais, não é? Ou tem a turma 40 menos ali, 20, tem ainda ou não?
A fundição ainda preserva um misto muito grande, né? O pessoal mais velho é o pessoal da técnica, né? O pessoal que foi para as funções que exigem mais habilidades, e o pessoal mais jovem que entra para aprender. São trabalhos todos super importantes, né? É uma engrenagem, mas que são trabalhos menos técnicos até a evolução, né? Eu falo muito, cara, que todo trabalho é digno, né? Tudo a gente pode crescer, tudo a gente pode ganhar dinheiro, tudo a gente vende, né? Quando fala de vendedor, você vende tudo que você quiser. Vende. Então, muitas pessoas, elas têm um certo preconceito em determinados serviços, né? Por exemplo, um faxineiro, um cara que trabalha na fundição, chão de fábrica. Só que, cara, se a pessoa tiver uma força de vontade, uma perspectiva que ela pode começar ali, talvez num serviço que tem um valor agregado menor, mas ela pode crescer, ela pode ganhar mais. Hoje, igual a gente falei antes, as empresas querem pagar bem. Depende da pessoa, né? Depende da disposição, da vontade que aquela pessoa tem de crescer. Então, qualquer trabalho é digno e, assim, precisa de ter essas pessoas trabalhando também, porque senão a engrenagem não funciona, né, cara? O negócio não vai, né? Então, assim, quando você vê uma pessoa, a sua visão, um 40 menos, eu vou falar 20 anos, chega para você para fazer uma entrevista. E aí o cara quer ganhar muito, mas ele não tem habilidade nenhuma. O que você conversa, fala pro rapaz, fala assim, gente, vem cá, vamos conversar aqui. Dessa hora aí você me aperta, viu? Não, olha, a empresa, né? A empresa hoje tem 50 colaboradores, né? E o RH lá, nossa, é raiz, né? Então é um tete-a-tete. Sim. Desde uso de droga, você mora sozinho. Sim. E aí a gente vai fazendo uma análise do perfil do colaborador, né? A fundição, a parte fabril, a parte de mão de obra mesmo, né? De pegar na massa, é mais fácil contratar. Nessa hora é mais fácil. Não sendo para áreas muito específicas de questões técnicas. Mas é um bate-papo mesmo de perguntar sobre se faz uso de droga, que hoje o cenário é terrível, terrível, principalmente do 40 menos, né, dessa juventude, né, se tem qual comportamento, se mora com os pais, se não mora, se é casado, se não é, se tem obrigações, se tem sonhos, projetos, para a gente compreender quem é esse indivíduo. E se ele é um indivíduo pronto para crescer conosco. Que vai somar, né? Que vai somar, justamente. E a pergunta é cara a cara mesmo. Mexe com droga? Sim ou não? Nós estamos aqui, é um papo aberto. Eu preciso saber. Porque no seu dia a dia, eu vou estar com você. Né? Então, nós temos casos também, Marcelo, de pessoas que se colocam, sou usuário de droga. Ou até ex-detento também, o cara que saiu, está querendo uma vida nova. Para nós, né? Funciona assim, Marcelo. Não tem importância quem você foi. Boa. Porque a partir de agora é um momento novo. É um tempo novo. Você quer? Nós vamos junto. Porque se nós não abrirmos, quem é que sobra? Então, essa também é um outro lado da moeda, né? Além do processo que a empresa tem, que é lucro, ela também tem que ter o lado social. Sim. E quando a gente contrata, a gente entende que está fazendo o lado social também, abrindo para essas pessoas que, às vezes, não teve as oportunidades devidas. A gente fala, como você disse aí, né? A questão do mérito, né? É se esforçar um pouco mais. Sim. Que toda e qualquer trabalho é digno e enobrece o homem, né? Então, vamos partir agora do começo e vamos para frente, vamos desenvolver, e nós acompanhamos,
Então, nós temos pessoas dentro da empresa que são capacitadas, nós temos, né, o apadrinhamento. Olha, hoje você vai trabalhar com fulano, é seu padrinho, ele vai te treinar, vai desenvolver, e a gente vai colhendo feedback tempo a tempo para ver se está se encaixando, se não está. Às vezes faz mudança, remaneja de setor, para ver se consegue ali se adaptar, né, para se adaptar. Né? Lá na nossa empresa, Luiz, pegando um gancho aí nessas contratações, nosso setor de recrutamento gosta de analisar muito, Marcelo, são as redes sociais daquele pretenso colaborador. Uhum. Porque muitas vezes a pessoa publica coisas que não são politicamente corretas, né? Então não é legal isso. Então fica até uma dica para aquele jovem que está começando a vida, que vai se iniciar o mercado de trabalho, muito cuidado com rede social, que ela demonstra muito o caráter da pessoa. O certo mesmo é a pessoa já se policiar, né? Porque assim, toda a energia que eu emano, eu vou receber ela em troca. Sim. Então, assim, talvez eu tenha um momento que eu estou curtindo uma festa ali, que eu bebi um pouquinho de chopp a mais, eu estou um pouquinho alterado, tá tudo bem, vai passar, no outro dia é um novo dia, mas aquele momento ali eu começo a pegar meu telefone e começo a postar coisas que vai contra mim depois numa entrevista. Isso acontece demais, cara, principalmente essa turminha que posta... Porque quando você tá, né, mais alterado, você perde um pouquinho da noção, né, do que pode te prejudicar lá na frente. Isso acontece demais. E hoje, grandes empresas hoje, elas estão mais preocupadas com duas coisas. Adaptabilidade que o funcionário tem na empresa e questão dessa exposição mesmo. Tipo assim, nem é currículo. E nem é currículo acadêmico que eu falo. O cara é formado, faculdade, tem um diploma e tal. Beleza, mas você vai nas redes sociais da pessoa, e aí? Como que você vai trazer essa energia para sua empresa? Infelizmente, talvez a pessoa nem é aquilo ali, mas infelizmente, ela se mostrou aquilo ali. Já é um pontinho negativo, né? Já é um ponto negativo. A pergunta para vocês dois, começando para você. Você que trabalha muito né, com a fundição, você acontece de você olhar assim uma panela, olhar algum produto que foi feito por outra empresa e analisar, falar assim, cara, isso aqui, não sei não, viu? Se eu fosse aqui, se fosse a nossa empresa, faria melhor. Com certeza, né? Isso é com certeza. Onde a gente vai, se tem panela, dá uma olhada. Tem que pôr a mão, tem que pegar, tem que analisar. Se tá melhor, vamos levar para dentro. Se tá ruim, nós fazemos melhor. Isso aqui tem que tomar um cuidado para não cair nesse aqui. Né? Com certeza a análise, quem vive de panela, né? Como eu vivo da panela. E o chopp, cara, não tem como, né, velho? Você vai nos lugares, você pega, toma, fala assim, opa, isso aqui tá amargo aqui. Rapaz, final de semana tive com a minha esposa, nós estivemos lá na região de Tiradentes, lá também tem muita cerveja artesanal. Cada barzinho que passava, me dá um chopp daquele ali. Chega o ponto que você tá assim, nossa, não aguento mais não, mas mais um, só pra... Tem que ir experimentando. Todo lugar que você passa, você experimenta. E, assim, ainda que você não queira fazer um julgamento do trabalho do próximo, não tem como, não. Subconsciente ali na hora, você bebe, nossa, esse aqui tá bom. Então, aí você já pensa o que você pode melhorar no seu... Aí você bebe um chopp também que você vê que ele também, o sabor dele não agrada tanto a gente, sim, né? O paladar é seu, né, também, talvez. E assim também. E falar que o chopp do outro é ruim é muito estranho pelo seguinte, esse sabor do meu chopp, que eu fabrico, eu e o pessoal que trabalha comigo fabrica, ele é um chopp que eu faço querendo esse sabor. Porque ele agrada. Então, às vezes, não agrada o meu concorrente, o concorrente fala que o meu é ruim, que o meu não presta, mas não é que o meu é ruim e não presta. Eu fiz ele para agradar meus clientes. Então, a gente tem que ter até muito cuidado para falar que o chopp do concorrente não presta. Ele quis aquilo ali, ele buscou aquilo ali, ele desenvolveu aquela receita. Então, a gente tem que respeitar o trabalho do próximo. Mas aquilo que a gente vê que é legal, a gente tenta trazer para a fábrica da gente para aprimorar, né? Legal isso aí. E o que seria um chopp ruim? O chopp ruim, quando a gente fala assim... Ressaca?
Eu vou falar dessa questão da ressaca, mas eu vou te falar o chopp ruim. Tecnicamente, quando a gente fala que ele está ruim, Sim. é erro de fabricação. Que a gente percebe. Uma adstringência, um sabor indesejado, uma levedura que não fermentou adequadamente, ela deixou gosto ruim na cerveja. Então a gente consegue ver defeito de fabricação na cerveja. Agora, você falou uma questão interessante aí do chopp, aí muita gente me pergunta, mas chopp, cerveja é a mesma coisa? Assim, mas também não é. Eu gosto muito de dar o exemplo do leite. Você pega o leite da vaca, você vai lá no curral, na teta da vaca, tira o leite ali fresquinho, né? Aquele leite ali fresquinho do curral é o chopp. Aí vai lá no curral, pega o leite, leva para uma grande indústria e faz o leite caixinha. Aí você adiciona N conservantes, pasteuriza ele, vira o leite caixinha, aí vira cerveja. Entendi. Então, por isso que a cerveja, você deixa ela ali na sua prateleira ali, ela pode ficar ali 6 meses e depois beber ela sem problema nenhum. Agora o chopp e o leite cru, não. A validade de um chopp é 5 dias. Se eu tirei ele lá do recipiente onde ele é armazenado e trouxe ele para o mercado, com 5 dias ele perde. E aí que entra a questão. Se você beber o chopp, como ele não tem adição de produto químico nenhum, a possibilidade dele te dar ressaca, dor de cabeça, mal no outro dia, o pessoal fala muito de diarreia, esse trem, a possibilidade do chopp fazer isso é praticamente nula, é praticamente zero, porque é in natura. É só malte, água, cevada, lúpulo, tudo produto natural. O próprio álcool que é fabricado aqui é natural, então não tem adição de nada. Esse aqui você pode beber, a possibilidade de fazer mal é mínima. Então tá aí a diferença entre o chopp e a cerveja. Eu vou tomar só chopp agora. O chopp você vai evitar muita dor de cabeça. Mas isso seria qualquer chopp? Outro grande problema que a gente tem no mercado aí, Luiz, é a concorrência desleal. Muita gente economiza na matéria-prima. Muita gente fabrica a cerveja, porque o chopp, como ele é perecível, ele perde muito rápido, então eu tenho um custo maior de armazenamento dele. Aí o cara faz a cerveja, coloca produto químico, põe ele no barril, vende como chopp, e aí o cara põe lá no comércio dele, lá fica lá 6 meses parado, eu tô vendendo chopp. Aí seja, mas quanto tempo que esse tem? Tem 6 meses. Então não é todo chopp, é chopp. Tem chopp que não é chopp. Tem chopp que não é chopp. E é muito, viu? E é muita marca famosa, muita aí multinacional que vende cerveja no barril. Aí é doido, né? E faz a propaganda então de chopp. Então você caiu sua tese, Marcelo. Vou beber só chopp. Só chopp, então. Tem que beber só então Angola. Angola. Quero dar um recado aqui para você que é empresário, quer sua marca aqui exposta no Acidcast, tem uma oportunidade para você. Nós abrimos para 4 empresas para colocar aqui a divulgação. Você poderá ser convidado e também eu vou estar falando aqui, fazer um testemunhal falando da sua empresa. Este podcast vai ser rodado com todos os associados da ACID e também vai estar lá no YouTube sendo, né, visto por muitas pessoas. Então você terá a oportunidade de estar com a sua empresa aí sendo vista por vários. E se você quiser, só entrar em contato que tem uma super oferta para você. Nosso podcast aqui já está chegando ao final. Quero aqui, parabenizar e agradecer a presença desses grandes empresários, essas grandes mentes, e que falar para vocês, deixar aqui uma consideração final para aquele empresário que quer também, tem sonho de ter uma empresa, e o que é que você fala para ele para manter esse sonho, essa luz aí acesa? Eu deixo a seguinte mensagem para o empresário aí, principalmente para aquele que está começando. Não desista dos seus sonhos, porque hoje ele é pequeno, mas amanhã pode se tornar grande, né? Mas faça a coisa correta. Porque meu pai já dizia que quando você tem uma pessoa que é ruim de negócio, você anda longe para dar a volta dele e deixar de fazer negócio com ele. Agora, quando a pessoa é boa, você também anda longe para fazer negócio com ele. Né? Boa. Excelente. Então, seja honesto, leve a coisa a sério, honre seus compromissos, pague as suas contas em dia. A gente está vendo muito empresário hoje aí, né? Até ruim falar isso, mas
Enrolado. Rui Barbosa já dizia, né, que chegará um dia que o homem terá vergonha de falar que é honesto. Mas eu acho que não é esse o caminho. O recado que eu vou dar é aquilo: trabalhe, dedique, não desista dos seus sonhos, vá em frente. E agora eu vou vender seu peixe, associe a CID, participe lá do associativismo, cooperativismo, network, leve sua empresa para conhecer, para apresentar, trocar ideia. Eu participo. E vai lá que você vai conhecer o chopp. Boa. Você vai apresentar seu negócio. Quem sabe até faz um negócio lá, né? Um negocinho, como diz o bom mineiro, né? Vai lá, às vezes você faz até um negocinho bom lá. Sim. E é isso aí, eu quero deixar esse recado pro pessoal. Boa. Com certeza, né? Só complementando, eu acho que ele falou tudo. Correr atrás, né? De entender os processos, entender toda a dinâmica da empresa, buscar apoio, uma rede de apoio, que é super importante, ter essa questão do network, se aprimorar sempre, né? E ser perseverante. Brasil é perseverança, né? E constância. Constância. Não pode perder o ritmo, né? Às vezes a gente desanima, dá uma pedrinha ali, você chuta ela, você pega ela, vai montando, vira uma escadinha e vai subindo, porque se a gente desanimar com as pessoas também que vai falando o negativo também, não. Você tem que estar perto de gente positiva. Que vai, porque problema todo mundo tem, dificuldade é isso aí, faz a gente crescer. Obrigado por você ter assistido esse podcast até agora. Espere para os próximos. Valeu, tchau. Nós já estamos vivendo o futuro da inteligência artificial. Sua empresa está preparada para lidar com isso na prática? Participe da próxima edição do Circuito ACID Conecta, uma imersão em gestão com IA. 2 dias intensos voltados para tomadores de decisão que querem ganhar eficiência, reduzir trabalho e escalar resultados. Você vai aprender a usar IA no dia a dia da gestão, criar soluções para o seu negócio e delegar com estratégia. Com mais de 20 anos de experiência, Adriano Couto une inteligência artificial e performance empresarial. É mais que teoria, é implementação na prática. Transforme a IA em resultado de verdade.